Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo do Café com Teologia. Hoje nós vamos falar sobre uma temática desafiadora, sobre o apóstolo Paulo e a sua relação com Jesus. Eu já ouvi até pessoas sugerirem que Paulo foi um traidor dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Já ouvi pessoas também assumindo um cristianismo muito mais paulino do que aquele que foi ensinado por Jesus. Qual lado deve estar certo nessa disputa? Será que Paulo foi o verdadeiro porta-voz do cristianismo? Ou será que Paulo, na verdade, foi um traidor daquilo que Jesus ensinou? Se você quiser pensar mais sobre isso, fica comigo até o final, que esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Eu aproveito para chamar a sua atenção para que você contribua com a manutenção e o crescimento deste canal. Você pode enviar sua contribuição para a chave Pix. Se cada pessoa que nos acompanha enviar R$ 2, já vai nos ajudar muito. Você pode ser um filiado lá na plataforma Apoia-se ou pode também se tornar membro do canal. Nós temos planos a partir de R$ 7,99 e os planos do Clube de Membros dão acesso a conteúdos exclusivos que vão acrescentar bastante para a sua vida. Fica também o meu convite para você me seguir lá no Instagram e também no Spotify. Os links de tudo isso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Recentemente eu li esse belo livro do José Maria Castilho, um dos teólogos da minha preferência, que infelizmente nos deixou no ano de 2023, e o livro é A Humanidade de Jesus, da editora Vozes, parceira desse canal e uma brilhante editora na área teológica, na área de humanidades em geral. Esse é um livro pequeno na sua extensão, mas grandioso no seu conteúdo, que vale a pena demais ser lido, como tudo que o José Maria Castilho já escreveu ao longo da sua frutífera vida. Eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo também na descrição, se você tiver o interesse. Ele não é caro, ele é pequeno, mas tem um conteúdo riquíssimo. E recentemente, lendo esse livro, eu me deparei com uma construção, com um debate que o Castilho propõe da relação entre o apóstolo Paulo e o cristianismo, a função exercida pelo apóstolo Paulo no cristianismo primitivo. É claro que para um teólogo sério, profundo e da qualidade que foi o José Maria Castilho, ele nem acharia que Paulo foi a verdadeira porta-voz do cristianismo, como também não trabalharia, em hipótese alguma, com Paulo sendo um traidor da mensagem de Jesus. Ele trabalha de maneira lúcida, de maneira séria, de maneira muito consistente essas relações e lança alguns pontos que são muito importantes para a gente analisar. Por um lado, o apóstolo Paulo trouxe muitos benefícios para o cristianismo, isso é inegável, né? E ninguém está propondo Paulo como um traidor, como um herege ou algo parecido. Paulo, com certeza, foi o maior nome do cristianismo do seu tempo, né? Ganhou a maior projeção do cristianismo do seu tempo. As cartas escritas pelo apóstolo Paulo tiveram e têm até hoje um grande valor em muitos sentidos, seja para a nossa fé, para o nosso conhecimento, para a nossa reflexão e até para a nossa prática de vida. Com certeza, o apóstolo Paulo foi o primeiro grande teólogo do cristianismo. E ele estaria, e eu já fiz um vídeo com os 10 maiores teólogos de todos os tempos,
em que, é claro, nessa lista estava o apóstolo Paulo. E Paulo também traz outros méritos muito notáveis. O primeiro deles é a inculturação do cristianismo que ele propõe e a relação desse cristianismo no mundo e na cultura helenística. E tem muitas pessoas que ainda conseguem enxergar o cristianismo como sendo uma continuidade do judaísmo. E todo o trabalho do apóstolo Paulo foi em deixar claro que judaísmo era uma religião e o cristianismo é uma outra religião totalmente independente do judaísmo, embora com pontos de diálogo. Assim como o islamismo tem pontos de diálogo com o judaísmo, com o cristianismo, mas não é uma continuidade, é uma outra religião totalmente independente, né? E o apóstolo Paulo, ele conseguiu, de uma maneira brilhante, dialogar com a cultura helenística, que ele conhecia muito bem, conhecia o grego, conhecia os aspectos daquela cultura, e ele consegue fazer uma ponte entre o cristianismo e o pensamento helenístico. É claro que nenhum almoço é de graça, né? Ele tem o mérito de abrir o cristianismo para todo mundo daquela época, mas isso também traz influências para a doutrina cristã, e uma dessas claras influências é a entrada do pensamento dualista já no cristianismo antigo, lá no segundo século, e que até hoje o cristianismo não conseguiu se livrar disso, né? E eu já fiz vários conteúdos aqui falando sobre essa realidade. E o segundo ponto é justamente isso. Graças ao diálogo proposto por Paulo com o mundo helenístico, o cristianismo deixou de ser uma religião ligada a um pequeno grupo ali da Palestina para se tornar uma religião universal. Agora, Paulo também trouxe algumas problemáticas. A primeira delas, que a gente não observa, é que Paulo escreveu as suas cartas sem conhecer os evangelhos. Consequentemente, sem conhecer Jesus de Nazaré. Você conhece a história do apóstolo Paulo, sabe que ele não teve um contato com Jesus, personagem histórico. Ele diz ter tido uma visão em que Jesus, já ressurreto, já divinizado, segundo a sua fala, apareceu para ele e o chamou para pregar a mensagem cristã, para estabelecer igrejas, para dar continuidade à pregação do cristianismo, né? Mas essa leitura que Paulo faz, inclusive da sua própria experiência religiosa, já era uma experiência transcendental, já é uma experiência em que ele tem uma imagem de um Jesus divinizado, de um Jesus transcendentalizado, e ele não tem contato de nenhuma espécie com o Jesus pessoa física, né? Pessoa que viveu na Palestina, como Pedro teve, como João teve, e isso faz muita diferença, porque as igrejas estabelecidas pelo apóstolo Paulo, por mais estranho que isso pareça, não conheceram o Jesus representado nos evangelhos, pelo menos não no momento em que essas igrejas foram estabelecidas por Paulo. Os textos paulinos são da década de 50 e os evangelhos são da década de 70. Então, na década de 70, quando os evangelhos apareceram, né, quando os evangelhos foram construídos e escritos, o apóstolo Paulo já era falecido, inclusive, porque tudo nos leva a crer que ele tenha falecido em meados dos anos 60, quando os evangelhos ainda não estavam escritos. E isso muda muita coisa, né? E a gente não para pensar na seriedade dessa informação. Porque como a Bíblia, principalmente no caso o Novo Testamento, está organizado, começando pelos evangelhos, depois tem Atos, depois as epístolas, a gente pensa que essa foi a ordem cronológica em que os textos foram escritos. E não foi assim.
O primeiro texto escrito foi Tessalonicenses, depois as cartas paulinas, os evangelhos só na década de 70 em diante. E eu já fiz, inclusive, um vídeo falando sobre a ordem cronológica dos escritos do Novo Testamento. Vou deixar lá na tela final para você acompanhar, caso seja do seu interesse. Outro aspecto também importante é que, como Paulo teve uma herança judaica e não conviveu pessoalmente com Jesus, o seu pensamento sobre Deus mostra uma imagem divina muito mais ligado ao rigorismo judaico do que ao Pai bondoso e misericordioso apresentado por Jesus de Nazaré. Jesus apresenta um Deus que acolhe o seu filho, seja ele qual for, um Deus que se humilha por amor aos filhos, e isso muito provavelmente passa longe do pensamento que Paulo tem sobre Deus, que é um Deus mais rígido, embora não um Deus fundamentalista, né, como muitas vezes é apresentado hoje, mas já um Deus que tem outros elementos, elementos mais rígidos, elementos de maior cobrança, elementos mais ritualísticos do que esteve presente na imagem de Deus construída e proposta por Jesus de Nazaré, né? O apóstolo Paulo aposta muito mais em ritos e em sacrifícios religiosos do que Jesus tenha falado. Essas não eram questões para Jesus de Nazaré, praticamente não apareciam em Jesus. Jesus até questionava os ritos, os sacrifícios que os fariseus praticavam no seu tempo. Jesus valorizava muito mais a essência do que era praticado, a motivação com a qual era praticado, do que o rito propriamente dito, e os ritos já têm uma importância maior para o apóstolo Paulo do que tiveram para Jesus de Nazaré. Agora, o ponto mais importante é que Paulo foi um teólogo que fez teologia sem conhecer a vida e os ensinamentos de Jesus de Nazaré apresentados nos evangelhos. É claro que ele recebe histórias, é claro que ele recebe relatos, mas ele não conheceu a história, os ensinamentos e a vivência de Jesus conforme elas são apresentadas nos evangelhos, né? Principalmente nos evangelhos sinóticos. O apóstolo Paulo ele faz uma cristologia, ou seja, ele já parte do pressuposto de um Jesus muito mais divinizado, que estabelece algum elemento doutrinário, que já parte do pressuposto desse Jesus como o Cristo, e basicamente qual é a diferença, né, se é que há, entre Jesus de Nazaré e Jesus Cristo, é que Jesus de Nazaré diz respeito muito mais a um personagem histórico que viveu num determinado lugar, e esse lugar tem todo um contexto, numa determinada época, que também diz muito sobre a realidade concreta na qual Jesus de Nazaré viveu, né? Isso apela muito mais para a historicidade e a concretude da vida de Jesus, e já a representação de Jesus Cristo é um elemento muito mais teológico do que histórico, que já tem muita ligação com a doutrina formulada pelos discípulos, pela igreja, no desenrolar do tempo, né, que tem aspectos muito mais doutrinários do que os ensinamentos apresentados pelos evangelhos, e, inclusive, nos textos do apóstolo Paulo, não há citação aos elementos contextuais de Jesus de Nazaré, da própria Nazaré, de Belém, do cenário, dos personagens envolvidos na vida de Jesus que é apresentado nos evangelhos, e isso é muito carente nos textos do apóstolo Paulo, embora sejam textos de grande validade, de grande importância, não há dúvida disso. Mas o apóstolo Paulo, por essas questões, acaba deixando de lado a humanidade de Jesus para enfatizar a divindade de Jesus. E como, a partir desse momento, o cristianismo se tornou muito mais paulino, né? Como o cristianismo teve uma ênfase
muito mais voltada para o apóstolo Paulo do que até para os evangelhos e principalmente os sinóticos, até hoje nós temos pessoas com muita dificuldade de relacionar o Jesus humano com o Jesus divino. Muitas pessoas que enfatizam tanto o Jesus divino que acabam deixando de lado o Jesus humano. E o próprio José Maria Castilho, em outra das suas obras, né, Jesus, a humanização de Deus, que eu também recomendo com muita veemência, ele diz que nós devemos estar muito mais voltados à simplicidade que nos é apresentada nos evangelhos, do Jesus de Nazaré, do Jesus que viveu na Palestina, que trouxe seus ensinamentos, do que as doutrinas que foram elaboradas, muitas vezes de uma maneira que não era nada claro, sobre a cristologia, né? Isso é muito interessante, essa provocação que o Castilho faz. Paulo também foi muito mais moralista do que Jesus, né? Por exemplo, alguns assuntos como sexo, como a castidade, aparecem no apóstolo Paulo e praticamente não são citados em Jesus, não são citados nos textos dos evangelhos, né? Jesus não tem qualquer distinção com as mulheres, os evangelhos mostram ele se aproximando até de mulher que nem judia era, conversando, acolhendo. Já o apóstolo Paulo tem textos que são muito complexos em relação à mulher, né? Texto, por exemplo, lá em Corinto, que ele fala que as mulheres não podem deixar de usar véu, que elas não devem falar em público. É claro que isso também é interpretado fora de contexto, mas o fato é que textos como esse nem estariam presentes no Evangelho. Paulo, por exemplo, chega a falar sobre questões de sexualidade, fala de homossexualidade, coisa que nem é citado por Jesus em momento algum dos evangelhos. E, por outro lado, o apóstolo Paulo também é muito menos enfático nas questões de justiça social, de misericórdia, da denúncia da injustiça, das opressões que estão presentes nos textos dos evangelhos, e é menos enfático nos escritos de Paulo, por exemplo, não há nenhuma condenação taxativa e clara à escravidão, por exemplo, né? Enfim, o centro das preocupações religiosas de Jesus de Nazaré era muito mais o sofrimento humano, as mazelas do ser humano explorado, do ser humano vítima da injustiça das estruturas religiosas, das estruturas sociais e políticas do seu tempo, e já a ênfase religiosa do apóstolo Paulo é no pecado humano. É claro que tem a sua validade, é claro que tem a sua importância, mas nós percebemos que as ênfases não eram iguais. Assim como, por exemplo, a salvação, que para os evangelhos era um processo de integralidade, que não só tirava o ser humano de uma suposta condenação eterna, né, mas que o restaurava integralmente. Para o apóstolo Paulo, a ênfase da salvação ela tem aspectos muito mais religiosos do que integradores propriamente ditos. Mas esse é assunto para uma outra oportunidade, caso você queira. Se você quiser que a gente fale mais sobre salvação, escreva nos comentários as palavras salvação religiosa, que nós faremos um vídeo se tivermos uma quantidade boa de comentários sobre essa temática. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui a sua curtida, compartilhe esse material e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que a gente produz por aqui. E em breve eu vejo você em mais um Café com Teologia. Até lá!